Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Olá pessoal, começando mais um programa aqui, Conectados na Fé. Muito obrigado pela sua audiência, já primeiramente, já vou agradecendo, né? Obrigado pela audiência dos outros programas. E ó, lembrando que aqui embaixo tem o link do Spotify, vou deixar novamente, para vocês acompanharem os nossos programas que já passaram, tá bom? E logo também vou disponibilizar aqui no YouTube eles, né? Não tem nossa imagem, a gente não gravou a imagem, mas o áudio, para você poder também curtir aí no YouTube Music, né? Para você poder também ouvir, tá certo? Obrigado pela sua audiência, começando mais um programa Conectados na Fé, e hoje, espera um pouquinho, vamos conversar primeiro com meu amigo Rodolfo, já que eu te falo o tema. Olá, Rodolfo. Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na mais tranquilidade? Eu sei que não. Eu sei que há pedras no caminho, eu sei que tem dias difíceis, né? Dias que parece que a glória não vem. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Hoje vamos falar sobre um tema, não é não? Que vai, assim, abrir as nossas mentes, tá? E eu espero que vocês estão continuando a ser sal e luz no mundo, hein? Não esqueçam disso, sal e luz no mundo. Isso aí. Hoje vamos falar em confiar em Deus, em acreditar em Deus. É um tema que, se você for pesquisar na Bíblia, tem muitos versículos que falam disso. Tem muitas passagens bíblicas e tem a nossa vivência do dia a dia, né? Então, como a gente sempre fala aqui, né? A gente nunca fala uma coisa aleatoriamente. A gente tem o nosso embasamento teórico, que é o nosso maior manual de vida, que é a Bíblia, tá certo? Então a gente vai falar alguns versículos da Bíblia que falam disso e vamos, né, discutir sobre isso aqui para vocês também, né, refletirem, ajudar vocês a refletir. E nós também acabamos refletindo, né? Porque, gente, às vezes você fala assim, mas os caras estão falando e tal, como é que é a vivência, como é que é a vida dos caras. Eu vou falar bem a verdade. Existem momentos que a nossa fé também fica em xeque, você acha que não? A gente está aqui, a gente quer levar uma palavra para vocês, mas às vezes a gente está levando para vocês, também está servindo para a gente. Porque nós também somos seres humanos, a gente também passa por muitas dificuldades no nosso caminho, né? Então, assim, isso aqui para a gente é até uma forma de, digamos assim, como eu vou dizer, uma forma catequese. De uma catequese, sabe? Às vezes até um pouquinho de um desabafo pessoal nosso, porque assim, como eu disse, nós também passamos por momentos difíceis na nossa vida, sabe? Nossa vida não é um mar de rosa. Os caras estão lá, não, gente. Também temos dificuldade. Nosso barco também balança, tem vez. Entendeu? Mas o importante sempre é o quê? Saber que mesmo que o nosso barco balance, a gente sabe que Deus está por lá, tá certo? Então vamos começar falando aqui de alguns versículos, pra gente começar nosso assunto de hoje, tá certo? Acomode-se e prepare o seu ouvido, hein? Vamos lá. Então vamos lá, alguns trechos, né, de alguns versículos, alguns livros da Bíblia que falam de fé, confiança em Deus, acreditar. Então vamos lá. Vamos falar aqui de Naum, tá? Naum 1, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, assim, tempos de angústia. O que é tempo de angústia? Cara, uma coisa na sua vida que deu errado, sabe? Às vezes você tem um projeto na sua vida, não, porque agora meu projeto, sei lá, é comprar um carro, é isso, aquilo, tal. Você vai lá, guarda dinheiro, se prepara. Acontece alguma coisa que você tem que pegar esse dinheiro e usar para fazer isso. Sai totalmente fora do seu roteiro seu, sabe? Entendeu? E aí? Você não vai ficar um pouco angustiado? Falar, pô, mas eu queria tanto que isso desse certo, sabe? Às vezes você, sei lá, a gente vê muito, né, caso que acontece. Às vezes a gente fica doente, fala, nossa, mas né, vai dar certo, tal. Às vezes não dá certo ali naquela hora, você fica angustiado. Mas sabe o que acontece?
mais pra frente, você vai entender o porquê não deu certo aquela hora. E tá dando certo agora. Tá certo? Eu tenho até, né, uma história que essa semana que passou, a gente fez uma entrevista com uma moça aqui que eu também faço outros podcasts, né? A gente entrevistou uma moça, que olha pra você ver, tá? O marido dela, o ex-marido dela, né? Ele deu um tiro a queima-roupa na cabeça dela. Na cabeça dela, sabe? E o que aconteceu? O relato dela. Ela falou que ela ficou lúcida e ela confia muito em Deus. E ela falou, eu sei que eu não vou morrer hoje. E ela confiou assim, ela confiava nisso, ela falou que na ambulância, ela, né? E ela com isso na cabeça, eu não vou morrer hoje. Eu confio em Deus e eu sei que eu não vou morrer hoje. E ela ficou viva. É claro, gente, né? A gente tá falando do cérebro, tá? Então, assim, tem uma sequela ou outra, né? Ela desenvolveu algumas coisas, mas ela tá bem. Hoje ela ajuda mulheres, né? Que sofreram violência doméstica, ela dá palestras, ela faz várias coisas. Então, assim, olha o plano de Deus na vida dela. Não é, aquele momento não era o momento que a vida dela ia acabar. Entendeu? E assim, ela acreditava muito nisso. Que Deus tinha algo maior para ela, que aquele momento não ia ser o momento que ela ia morrer. Sabe? Então, obviamente, né? Cada história é uma história, cada caso é um caso. Mas o que a gente tira desse caso? A fé em Deus, a confiança. Ela acreditou em Deus até o fim. Então, assim, ela teve um tempo de angústia, um momento de angústia, e ele protegeu ela porque ela confia nele. Então a gente tem que aprender a confiar, né? Exato. A parte do esperar, eu acho que ela é extremamente complicada, né? Porque nós não sabemos esperar. E eu ainda falo que sou de uma geração bem de lá de trás, onde eu assisti um episódio de desenho e só ia assistir a continuação no outro dia. Imagina hoje que tudo tá na mão e é tudo rápido. Até o WhatsApp hoje tá no 2x. Ninguém quer ficar escutando áudio, vamos supor, de cliente, né? Eu nem coloco mais rápido, que é para não virar costume, entende? Mas assim, para assistir filme, não tá legal, você já vai e pula os pedaços. Eu tinha que botar fita. Entendeu? E dava trabalho pra ficar... Poxa, era mó ruim, era mó chato, entendeu? Chato não, é interessante pra caramba, sim, na verdade. Né? Da facilidade que tá hoje, o de trás era muito interessante. E imagina agora hoje essa angústia no esperar. Só que o difícil é que nós esperamos em nós, humanos. Nós esperamos uma resposta que vem de nós mesmos. Aí o que a gente começa a fazer? Inventar história na cabeça para que aquilo faça um sentido. Para que a gente busque alternativas paralelas para se agarrar numa verdade que não existe, né? Para que fique mais leve para o coração. Em vez de descansar no colo de Deus, exatamente, que é a única certeza. Né? A angústia é para colocar onde? No colo de Deus. Ele mesmo diz, está na Bíblia, não andeis angustiado. Não existe isso na vida. A angústia ela não é para fazer parte da nossa vida. Se nós acreditarmos e colocarmos na vida de Deus e que Ele é o Senhor e é o diretor da nossa história, né, do nosso filme, da nossa vida aqui, é só você continuar. Nossa, eu tô com tal coisa. Maravilha, Deus vai resolver da melhor forma possível. Eu vou fazer o quê? Minha parte. Então eu tenho que trabalhar para juntar dinheiro. Deus está me dando o quê? A saúde para juntar o dinheiro porque eu preciso comprar aquele carro. Então Deus já está te abençoando, cara. Não está te deixando na mão. Nossa, mas aconteceu tal coisa. Glória a Deus que você tem aquele dinheiro. Uma coisa que eu parei de fazer, falando sobre isso, é ficar bravo com coisas, às vezes, pequenas. Por exemplo, eu tô na minha casa e fui almoçar. Saí, esqueci a chave lá dentro. Volto para pegar a chave. Voltei para pegar a chave e esqueci o capacete. Tô dando exemplo, tá? Já aconteceu? Com certeza. Já aconteceu. Nossa, precisava pegar um documento, eu tive que voltar para pegar o documento. Porque para mim é livramento.
Porque naquele momento eu tava com uma pressa, eu precisava ir logo. Só que eu tô dentro do meu horário, tá tudo tranquilo. E se atrasou, já atrasou. Não importa se é 1 minuto ou for 10. Tá atrasado do mesmo jeito. Então, pra mim, é livramento. Então, eu saio de casa, vou de boa, agradeço a Deus. Senhor Deus, obrigado porque eu esqueci, porque eu sei que o Senhor tá me livrando de algo. E já agradece, meu. E eu ando fazendo isso, cara. Mudou, parece que não. Mas muda-se a cabeça que você não sai bravo, irritado, porque, nossa, agora eu tô atrasado. Não. E aí? Você só chega e continua trabalhando. Vai fazer o quê? E bola pra frente. Esquecimento é um negócio que tá muito no meu dia a dia. Bom, quem nunca foi no mercado com 4 coisas pra comprar e voltou com 3 ou 2? Cara, uma vez... Ó, gente, até pra gente dar uma descontraída aqui, porque foi muito engraçado. Minha tia pediu pra mim e pro meu primo ir comprar umas coisas pra gente fazer cachorro quente. Beleza. Vamos lá, compramos umas coisas. Chegou só com molho. Chegamos aqui na casa dela. Beleza, deixamos as coisas em cima da mesa, né? Saímos, fomos conversar, tava em outro cômodo conversando. Ela falou assim, viu, vem cá um pouco. Cadê a salsicha? Não. Falei, tá aí? Não. Ela falou, não tá aqui. Você esqueceu dentro do carro, eu acho. Eu e meu primo olhamos uma cara do outro, começamos a dar risada. Cara, nós esquecemos a salsicha, que é o principal do cachorro quente. Aí compramos tudo, os molhos, a batata palha, a batata pra fazer o purê, compramos tudo. Menos a salsicha. Ah, mas tem gente que gosta de cachorro quente sem salsicha, mas assim, então tudo bem até. Cara, então assim, acontece, né, gente? Acontece, né? É o dia a dia da gente, né? Mais uma, eu saí minha mãe pediu, eu era moleque, mas a minha mãe pediu pra eu comprar Omo. Eu voltei com uma dúzia de ovo. Nossa. Tô bravo, hein? Gente, tinha ovo em casa pra caramba. Eu lavo a roupa que jeito, tá com ovo e lava a roupa. Nossa, a bicha ficou brava. Mas enfim. Então, cara, são coisas do dia a dia, né? Então, assim, e hoje, a gente tava até conversando. Gente, aí que eu já vou falando que meu esquecimento, tá? Às vezes eu esqueço com quem eu conversei e quem é a pessoa. Mas enfim, a gente tava conversando sobre ansiedade, né? Que hoje a internet, claro que ela é muito boa, mas ela deixou as pessoas ansiosas. Que o Rodolfo tava falando. Triplicou, né? Entendeu? Que nem, por exemplo, assim. Vamos pensar, sei lá, 30 anos atrás. Tá? Como você conversava com as pessoas que moravam em outra cidade? Por carta. As cartas demoravam, no mínimo, se fosse cidade perto, uns 4, 5 dias para chegar. Uhum. Se a pessoa morasse longe, é uns 15 dias para chegar. Talvez certo? Um e-mail, um fax. Já ouviu falar em fax? Mas calma lá, eu ainda não cheguei no fax no e-mail, eu tô falando da carta ainda. Olha lá, tô falando da carta. Então, você mandava uma pergunta, alguma coisa, uma pergunta na carta, você demorava 15 dias para ter a resposta, 20 dias. Entendeu? Aí veio o fax. O fax era até um pouco mais rápido, ajudou, mas também é uma coisa que demorava, era uma coisa cara, não é todo mundo que tinha. Exatamente isso. Entendeu? Que eu ia falar. Então, já não era tão assim. Aí veio o e-mail. A internet começou a ficar um pouco maior, veio o e-mail. Aí veio o e-mail, tu mandava e-mail. Só que assim, demorava, às vezes também demorava a pessoa responder, certo? Aí começou o que eu digo que é bom, maravilhoso, mas que já foi começando a fritar na nossa cabeça. Que é MSN, ICQ, Orkut, que é coisas que você mandava mensagem, a pessoa tinha que responder você na hora. Então a mim já começou... E se não respondesse, você chamava atenção. Não, no MSN você chamava atenção, entendeu? Então assim, olha pra você ver. A gente já passou de, por exemplo, assim, das cartas de 15 dias para MSN, né, bate-papos. Para espontâneo. Que às vezes, né, olha só. Instantâneo, perdão. Que às vezes ainda nem era tão instantâneo, porque, por exemplo, assim, eu particularmente não tinha computador e internet. Não, sim. Entende? Sim. Então, se a gente conversasse no MSN hoje, eu só ia conversar com você amanhã, porque eu ia estar no meu trabalho e não tinha internet para poder usar MSN. Sim. Entendeu? E final de semana eu não entrava no MSN, só no segunda-feira. Então já começava a ficar difícil. Aí veio celular. Celular, SMS. SMS, o que acontece? Você manda, às vezes depende do operador, às vezes demora um pouquinho, tal. A pessoa às vezes não vê na hora, porque é uma coisa que, né, a pessoa não fica tanto. Mas ainda é um pouco rápido.
Cara, aí veio o WhatsApp, veio o celular com internet, que aí é instantâneo. Quem não tem um telefone hoje? Cara, se a gente fizer uma entrevista com 1.000 pessoas, eu aposto pra você que 999 vai ter telefone, celular. Então a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente não sabe esperar mais. Cara, você mandou uma mensagem aqui agora, se a pessoa não te responde, você liga, você fica louco, entende? Que é a ansiedade, a pressa. Só que aí que tá a questão. A gente precisa voltar a começar a pensar um pouco mais na espera, ter um pouco mais de paciência, entendeu? E principalmente, tudo que a gente está falando aqui, esperar em Deus, confiar em Deus, paciência. Nem tudo que você pede agora, Deus vai fazer agora. Ah, Deus, por favor, eu queria tanto, sei lá, queria tanto emagrecer. Cara, eu não vou chegar amanhã cedo e acordar com 40 quilos a menos. Não é isso. Deus vai fazer o quê? Ele vai te dar os mecanismos para você conseguir o que você quer. Exato. Entende? Exato. Então você tem que fazer o quê? Confiar em Deus, acreditar em Deus e também se mexer. Né? Eu ia falar agora, não pode ficar parado. Exatamente. Então entrega, confia, entendeu? Ó, vamos falar agora de Salmos, tá? Salmo 18. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha só, gente. De novo aqui, falado. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Então Deus, Ele é nosso rochedo, Ele é o nosso ponto de fé, de esperança, Ele é a nossa fortaleza. Né? É tipo assim, ó, a gente não está depositando a confiança em qualquer coisa, né? Nós não estamos pegando, vamos dizer assim, um desconhecido e falando assim, eu confio em você. Não, a gente conhece a história, né? A gente ouve, a gente aprende sobre aquilo, né? E a gente tem fé em cima do que está acontecendo, do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Mas olha só que interessante. Vamos usar isso como exemplo. Esse ponto de depositar a nossa confiança no rochedo, em algo concreto. Vamos lá. Você, com o seu celular agora, se você precisar ir para uma outra cidade, para um lugar que você não conhece, você provavelmente vai usar um aplicativo com mapa. E você vai dirigir por esse aplicativo com mapa. Por que você confia no aplicativo que tem um mapa? O que te fez confiar nele? Se você pegar o seu celular hoje, também está muito fácil, você provavelmente pode ter um banco digital aí na sua mão. Ou está instalado aí no seu computador, onde você estiver assistindo. E você pega todo o seu dinheiro de um suor, de um trabalho, de um esforço que você tem durante o mês todo e coloca em um lugar que simplesmente pode fechar a porta e sumir com todo o teu dinheiro. Mas por que você acredita naquilo? Por que você sai da sua casa e vai fazer um depósito ali no banco para você que vai até o banco? Por que você acredita naquilo? O que te levou a ter essa confiança nesse tipo de coisa? Por que é tão fácil confiar assim? E Deus, que é uma certeza, que é algo concreto e que nós temos a fé em crer naquilo, por que a gente precisa de tanta explicação? Por que a gente busca tanta informação? Por que a gente busca conhecer cada vez mais e tentar descobrir formas para saber se é verdade ou não? Para quê? O que está de diferente? Às vezes você confia até em uma pessoa, seja amigo, mãe, não importa, entendeu? Sem saber se essa pessoa vai ser esse fechamento com você, vai ser essa parceria mesmo com você. Em todos os momentos da sua vida, a única pessoa que não te abandonou foi Deus. Isso a gente fala aqui há vários programas. Mas você talvez, e provavelmente,
já possa ter virado as costas para ele ou simplesmente esquecido. E quantas outras pessoas fizeram a mesma coisa com você? E às vezes você volta atrás. Ah, não, tudo bem. Ah. E aí? Vamos acordar um pouco, vamos pensar um pouco mais, vamos orar um pouco mais. Sabia que quando a gente ora, a gente trabalha uma parte do cérebro que é extremamente importante para a nossa evolução. O simples fato de você orar já ativa essa parte do cérebro, que eu esqueci o nome. Mas vamos orar para a gente ter mais entendimento. Certeza. E vamos falar agora mais algumas partes da Bíblia aqui, né? A gente vai falar de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Foi exatamente o que o Rodolfo falou agora, né? Então você não está falando de que você vai se apoiar nas coisas que você pensa, em qualquer pessoa. A gente está falando de Deus, cara. Então confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Entendimento. O que podemos falar de entendimento? Interpretação, que você interpreta de uma situação, por exemplo. Ah, mas, que nem eu falei, né? Ah, mas Deus me ajudou nisso, Deus me ajudou naquilo. Esse é o seu entendimento. Certo? Essa é a sua conclusão. Não é a conclusão dele. Entende? Então você tem que confiar nele de todo o seu coração. E olha lá, agora em Salmos 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E às vezes o entendimento é até errado. Sim. Né? Ai, peço tanto para Deus e ele não me ouve. Às vezes você está entendendo errado. Né? Não é no seu tempo. Exatamente. E entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então você tem que confiar, ele vai agir. Só que aí voltamos aquela frase clichê, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. É que todo mundo fala e tal, mas é a realidade. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos a coisa para agora. Com Deus não é assim. Não é instantâneo. Sabe? Às vezes você está passando por uma situação na sua vida, eu estou passando por uma situação na minha vida, mas assim, claro que tem hora que você fala, mas e agora, tal, você desanima, mas tem que confiar em Deus. O tempo dele é diferente do seu. Tudo tem um propósito, sabe? Então assim, mas então por que tal pessoa morreu? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo? Cara, ele vai saber te responder, né? Ele vai saber te responder. Um dia vai chegar um acerto de contas mas você vai saber conversar. Por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, ele vai te falar tudo. Entende? Hoje você não entende. Como que você vai entender? A gente não tem esse entendimento, né, das ações de Deus na nossa vida. E eu acho que é aí que está também um ponto importante. A gente não tem entendimento. Então busca o quê? A gente prestar mais atenção, né? Buscar um pouco mais de conhecimento, mais de oração, né? Para poder parar e pensar assim, não, poxa, isso está fazendo sentido, então é isso daqui mesmo, é assim. A gente ter um pouco mais de sabedoria para poder acreditar. Né? Eu não estou falando do que nem eu falei assim, a gente busca ficar conhecendo Deus para poder acreditar em Deus. Não é esse conhecimento de desbravar o desconhecido, de identificar o que é Deus. Né? Falar assim, Deus é feito assim, assim, assado, ele tem tantos braços, tantas asas, Deus era branco, preto, amarelo, azul. Não é esse entendimento. Né? É entender a palavra de Deus. É entender as escrituras. O que ela está nos oferecendo, o que ela está nos ensinando, para onde ela direciona. Esse é entendimento. Não uma descoberta. Entendeu? E agora a gente vai falar alguns exemplos da Bíblia, né? De pessoas que confiaram fielmente em Deus, né? Vamos falar primeiramente de Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde, ele ficou debilitado. E o que Jó diz?
Aqui, ó, em capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. E o que Jó nos ensina? Que a confiança de Deus deve permanecer, mesmo quando as circunstâncias são extremamente difíceis. Você imagina você perder tudo? Imagina, Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a casa, estava com a saúde debilitada. E ele não perdeu a confiança em Deus. E ó, gente, como diz aqui, né? Circunstâncias extremamente difíceis. Você quer mais difícil que hoje você ter sua casa cheia de gente, sua família? Do nada, você não tem mais ninguém na sua casa? Isso é difícil, não é? E você perder a sua casa depois? Nossa, e aí? Deus, Santa Maria. Entende? E aí? E isso, mas o que o cara fez? Foi lá, firme. E isso, às vezes, a gente tá falando aqui, tipo, não é uma realidade de todo mundo, mas é a realidade de alguém. Sim. Com alguém aconteceu isso. Pô, aconteceu com o Jó. Muito provável que aconteceu com muito mais pessoas. Quantas pessoas perderam casas em enchentes? Além da casa, os móveis, perdeu familiares. Então, assim, não acontece de vez em quando, acontece com uma frequência maior. Está acontecendo agora na Venezuela. Exatamente. E aí? Verdade. Nossa, cara, verdade. caiu um prédio, você perdeu casa, e aí? Meu Deus. Entende? Ainda tem aqui. Então assim, gente, não podemos perder nossa esperança em Deus. Temos que acreditar. Entendeu? Temos que acreditar. Agora a gente vai falar um pouquinho de Abraão. Cara, Abraão, Nossa. olha só. Quem se lembra da história de Abraão? Deus fala para ele ir no monte, para ele fazer o sacrifício, certo? Sacrifício. Ele pegou o filho dele e subiu para o monte. Ele não sabia o que ia acontecer lá em cima. Ele pegou o único filho. Cara. Então, o que é um sacrifício? Pegar um cordeiro, naquela época, né, um cordeiro, tal, sacrificar, tal, beleza. Quando chegou lá, o que Deus pediu para ele? Pediu para ele sacrificar o próprio filho dele. Olha isso. Olha isso. Né? E aí em Gênesis 22, capítulo 22, 8, Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E a sua fé foi recompensada quando Deus providenciou um carneiro para o sacrifício. Ou seja, ele não precisou sacrificar o filho dele, mas ele iria sacrificar se fosse preciso. Olha a fé desse cara. Olha quando ele acreditou. Gente, óbvio, né? Você não vai chegar, né, fazendo um negócio desse. A gente não está falando isso. Mas o que a gente está falando são exemplos de pessoas que acreditou em Deus. Realmente certo? confiou. Que realmente confiou em Deus, sabe? Então, assim... E não fica longe do dia de hoje. Lógico, a gente não vai sair sacrificando o filho, a filha, a mãe com o pai, né? Enfim. Mas, por exemplo, por que você não sacrifica um doce na sua vida? Né? Por que você não sacrifica um valor para ser doado? Por que você não sacrifica um minuto do seu tempo para orar, para rezar? Por que você não sacrifica um tempo da tua vida para ajudar uma instituição? Então, assim, o sacrifício ali, ele é muito amplo do que a gente pensar em que ele ia matar o próprio filho. É um contexto pesado, mas ele é muito amplo o que ele está querendo dizer sobre o sacrifício. Sacrificar a coisa que ele mais amava. Entende? Hoje a gente sabe também que tem muita gente que sacrifica, por exemplo, sacrificou um sonho porque se tornou mãe, pai. Mas o que você está fazendo com esse sacrifício? Está dando conta? Ou você só está reclamando? O que você anda fazendo com a tua vida, com o teu tempo? Que tipo de sacrifício você está disponibilizando da tua vida para se aproximar com Deus? Entende? Voltando a dizer, entendimento e interpretação. Entende? Rodolfo falou. Então, aqui a gente fala, né, daquele sacrifício ali, mas como pode dizer, não era uma coisa que iria realmente acontecer, mas ele estava disposto. Deus mas não ia acontecer. Testar a fé, né? Exatamente, foi um teste de fé. Só que aí eu te pergunto, quantos testes de fé a gente tem no nosso dia a dia?
sabe? Quantas vezes, por exemplo, assim, como eu, né? A gente, sei lá, tá tudo bem, do nada, sei lá, vem uma doença, do nada acontece uma coisa, nossa, na sua vida, assim, que você fala, gente, e agora? Pode ser um teste de fé. Deus vê até onde você vai chegar, até onde você pode ir, até onde você confia nele. Entende? Então confia e acredita. E ó, o próprio Jesus nos encoraja nessa confiança em Deus. Olha o que ele diz aqui em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus aqui nos lembra na confiança em Deus e nele, e nos dá paz e segurança mesmo em meio às tempestades da vida. Né? Então assim, o barco balança. O barco, nossa, vai afundar. Calma. Se Jesus estiver com você no barco, a tempestade vai passar. Ele acalma as tempestades, calma. Confie em Deus, confie em Jesus. Né? Lembrando que é o Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1, né? Os 3 são um só. Confia em Deus, confia em Jesus. Entrega a sua vida para o Espírito Santo. Pede para guiar os seus caminhos, os seus passos. E não deixe de confiar e acreditar. Como eu disse, o barco vai balançar muito, muito. De um nível que você vai falar, gente, o que é isso? Minha vida é o Titanic. Mas calma, Deus está com você. Confie nele. Se ele estiver no barco com você, logo a tempestade vai passar. Logo o seu barco vai voltar a navegar. Exato. Serenamente. Exato. Tá certo? E assim, gente, esse tema, um tema bem amplo, né? A gente ficaria muitas horas falando aqui, muito tempo falando aqui, tá? Mas assim, essa é a mensagem de hoje que a gente quer passar para vocês. Acredite, confie em Deus, entrega a sua vida para Ele. Você vai ver como muitas coisas na sua vida vão começar a mudar. Começa devagar. Pega uma situação que você precisa resolver, pede para Deus. Senhor, eu vou entregar isso aqui na sua mão e eu não vou nem ficar pensando mais nisso. Está em tuas mãos. Você deixa na mão de Deus e você faz a sua parte. Confia nele e acredita. Certo, meu amigo? Eu acho que está mais do que certo, né? Acho que o programa para hoje é um pouco de direcionamento, né? Que nem a gente terminou falando aqui sobre o barco. E é só deixar Jesus realmente navegar o teu barco, né? Não tenta ter o controle da situação, né? Porque vai gerar talvez até mais frustrações, mais estresse, mais ansiedade, porque você está buscando a resposta do que você quer, né? E aí, não tendo essa resposta, é pior, porque daí a gente vai criando outros caminhos, que nem eu falei lá no começo, né? Que a gente vai buscando outras respostas para poder completar aquele vazio. E se a gente só deixar quieto e confiar que Deus ele está cuidando, né? Eu acho que vai ficar mais leve, talvez, o dia. E eu vou deixar também aqui uma frasezinha, que ela me ajuda bastante. E talvez possa ajudar você em algum momento que você estiver ansioso, que você estiver preocupado, alguma coisa assim. Além de você conversar com Deus, faça a seguinte reflexão. O que eu estou acreditando é um fato verdadeiro, onde eu tenho as informações reais, ou é algo criado pela minha mente, na qual eu estou buscando acreditar naquela mentira? Então, quando você estiver em alguma situação, às vezes até dentro da ansiedade, se pergunta, eu estou acreditando em fatos reais ou algo elaborado pela minha imaginação? Porque na maioria das vezes, a gente só está acreditando em mentira da própria cabeça. E aí que está o perigo, porque a gente começa a se afastar muito de Deus. Não,
não é algo real. Deus, toma controle da minha mente para eu não desviar e toma controle da situação. Aconteceu alguma coisa? Se pergunta de novo. Volta para você, volta para terra, vamos falar assim, né? Volta pro seu eu e vá assumindo o controle e deixando que Deus te guie também. E é isso aí, gente. Essa é a mensagem de hoje, nossa mensagem de hoje. Curta aqui, ó, segue a gente, tá bom? Compartilha. Compartilha com seus amigos. Compartilha. Às vezes, você pode compartilhar com alguém e falar, vou compartilhar com essa pessoa. Às vezes é exatamente quem ela precisa ouvir. Exato, então, eu ia falar isso agora. Compartilha com os seus amigos, sua família, tá certo? E essa é a nossa reflexão que a gente deixa para hoje. E essa é a nossa mensagem que a gente deixa para vocês hoje. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, obrigado. Um abraço para vocês. E não esqueçam de ser sal e luz no mundo. Fechou? Fiquem com Deus. Até mais.